Boa tarde, companheiros. Vamos primeiramente ouvir aí a palavra dos companheiros que estão na Rússia, né? Que estão aguardando aqui nos bastidores digitais da COTV. Vamos ver quais são as novidades. Eles participaram esta semana aqui de uma conferência antifascista internacional promovida por organizações russas e eles estão programados aí nós, né? O PCO, a imprensa do PCO foi convidada a participar das comemorações de aniversário da independência da República do Donbass, se não me engano, a República de Lugansk. Então vamos ouvir os companheiros aí. Isso aí, Rui, boa tarde para todos. Nós tivemos aí do eco, tá? Nós temos a oportunidade de participar hoje do 7º Congresso Antifascista Internacional, que se realizou aqui na Rússia, em Rostov-do-Don. O Congresso, na realidade, é uma iniciativa de organizações, de uma iniciativa importante de uma organização que é a União Antifascista Internacional, que é dirigida por uma militante da luta antifascista de Lugansk. Ela que pegou em armas contra os nazistas ucranianos em 2014, participou da luta armada, uma figura importante, a militante Lyubov Korsakova, que dirigiu o Congresso, né, lado a lado com o ministro das Relações Exteriores da República Popular de Lugansk e também com um representante do governo da República Popular de Donetsk. Né. Então, o Congresso foi muito importante. Tivemos aí a oportunidade de ouvir relatos em primeira mão de gente que viu o estrago causado pelos nazistas na Ucrânia e nas repúblicas populares, na região do Donbass. Inúmeras denúncias. A Causa Operária TV pôde transmitir, né, então durante o dia de hoje, quem está acompanhando a programação deve ter visto aí a transmissão do Congresso. Felizmente tivemos aí a tradução simultânea para o inglês, que foi feita durante o Congresso, então isso tornou possível compreender, né, para um público mais amplo as denúncias. A gente vai trabalhar na tradução da maior parte da totalidade dos documentos e do que for possível fazer da transmissão do vídeo do próprio Congresso, porque muita coisa foi apenas dita e mostrada lá, né? Então, tem muita coisa importante. A gente tem aí um conjunto de matérias, de denúncias para serem reproduzidas a partir desse congresso que se realizou hoje. Chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que é o clima, né, que toma conta do país nesse momento aqui, às vésperas do dia da vitória, da mais resoluta, da mais bem claramente definida disposição de luta anti-imperialista que existe na Rússia hoje. Se a gente pode dizer que a propaganda, né, da imprensa imperialista, a propaganda do imperialismo, ela domina no mundo todo, ou ela tenta pelo menos, aqui na Rússia ela não tem vez nenhuma, né? A decisão, isso ficou muito claro nos representantes da Rússia e das repúblicas populares do Donbass no Congresso, isso ficou muito claro, né, a disposição de luta e a perseverança que eles estão, com que eles estão travando essa luta contra o fascismo, né? Então, eu queria pedir para o Vasco apresentar aqui algumas das denúncias, algumas questões que foram levantadas, para dar uma ideia mais concreta para quem está acompanhando a nossa programação. Boa tarde aí a todos os companheiros da Causa Operária TV. A presidenta, né,
da União Internacional Antifascista, que também presidiu o Congresso, ela fez um diagnóstico do Batalhão Azov para comprovar que é um grupo abertamente nazista, né? Ela demonstrou, pegou todos os símbolos, a ideologia do Batalhão Azov. A gente vai traduzir também, a gente vai publicar no DCO a intervenção dela, que é bem explicativa, assim, dá todos os detalhes, assim, deixa muito claro que o Batalhão Azov é sim um batalhão 100% nazista, né, ao contrário do que a imprensa vem falando. E ela diz que não há nada a que se negociar com os fascistas. O fascismo retornou à Ucrânia vindo dos estados europeus. Ela também destacou que o Batalhão Azov ele é inspirado no nazismo da Europa Ocidental. E ela destacou que é necessário premente de se lutar e esmagar o fascismo através de uma aliança internacional dos trabalhadores, uma união antifascista internacional, ressaltando o exemplo dos povos de Donetsk e de Lugansk. Já o ministro das Relações Exteriores de Lugansk, o Vladislav Deinega, ele destacou como que se começou, né, a agressão do regime ucraniano em 2014 contra o Donbass. Ele destacou o incêndio à sede da Casa do Sindicato de Odessa, e logo em seguida houve a agressão, os bombardeios aéreos já de Kiev contra Lugansk. Ele lembrou que o primeiro bombardeio atingiu diretamente um parque com crianças, um parquinho de crianças, deixando 11 pessoas mortas. E aí afirmou o seguinte: a partir desse momento, a Ucrânia deixou de existir para os habitantes de Lugansk. Entendemos que aquilo de parte da Ucrânia, de utilizar suas armas contra civis, era puro nazismo. Aí vocês vejam as razões pelas quais a República declarou independência. E logo depois houve a intervenção da segunda em comando do Ministério de Relações Exteriores de Lugansk. Ela apresenta uma série de vídeos e fotos, né, do tratamento que os militares ucranianos e o Batalhão Azov dispensam aos prisioneiros russos e também aos civis, cenas chocantes de crimes cometidos, inenarráveis. E ela falou que em várias regiões do Donbass as crianças nunca virão a paz e são impedidas de ter acesso aos serviços básicos como água, eletricidade, remédios e comida. Por sua vez, o presidente da Câmara da República Popular de Donetsk, o Alexander Kofman, ele falou que os governos dos países ocidentais sabem o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento, que é muita hipocrisia, esconde-se tudo o que está acontecendo no Donbass, e que é um crime contra a humanidade cometido pelos ucranianos contra a população do Donbass. Houve também a representação de uma outra membro do governo de Donetsk, em que ela destacou que os números das Nações Unidas a respeito do que acontece no Donbass são 10 vezes menores do que os números reais. Ou seja, a realidade é 10 vezes pior do que apresenta as Nações Unidas. Lembrando, né, que existe uma denúncia que a gente tem apurado, feita tanto por membros do governo da Rússia como pelos próprios refugiados do Donbass, de que as organizações internacionais, a ONU, a Cruz Vermelha e as ONGs supostamente humanitárias, elas não fazem absolutamente nada para ajudar a população civil do Donbass. Pelo contrário, dá apoio total aos fascistas ucranianos. Houve também a intervenção de uma cidadã do Donbass que perdeu toda a família em um bombardeio ucraniano e também perdeu uma das suas mãos.
Ela é uma civil, não é militar, e perdeu tudo, né, inclusive vidas de familiares em bombardeios da Ucrânia no Donbass. A Daria Mitina, que é membro do Partido Comunista Unido, dos comunistas da Rússia, ela destacou o que a esquerda internacional tem falado. A esquerda russa, por sua vez, ao contrário de boa parte da esquerda internacional, que tem apoiado o imperialismo, todos os partidos comunistas da Rússia, eles estão apoiando a Rússia e os seus membros, muitos deles estão participando do envio de ajuda humanitária ao Donbass, ou mesmo pegando em armas para lutar contra os fascistas, para libertar o Donbass do domínio ucraniano e do domínio imperialista. Houve também, né, durante o nosso congresso, tinha várias pessoas participando por videoconferência, mas um bombardeio ucraniano à cidade de Belgorod, na Rússia, que fica ao norte da fronteira, fica na fronteira norte da Ucrânia com a Rússia, ao norte da cidade de Kharkiv, ou Kharkovia, um bombardeio ucraniano nessa cidade de Belgorod, hoje, do meio do Congresso, fez com que a transmissão caísse para a maior parte dos participantes que estavam por videoconferência. Gente que estava no Donbass, né? Perdeu a conexão por causa de um bombardeio ucraniano na cidade de Belgorod, na Rússia, e não é a primeira vez que a Ucrânia bombardeia essa cidade ou comete algum tipo de atentado nessa cidade russa, perto da fronteira com a Ucrânia. É isso. Deixa eu só, antes de passar para o Rui, deixa eu só fazer um pedido a quem nos acompanha, a quem contribuiu já com a nossa campanha financeira. Nós estamos precisando de ajuda para transferir dinheiro do Brasil para a Rússia. Quem tiver informações, um contato, alguém que more na Rússia, que possa trocar o dinheiro, porque os meios de transferência ainda estão bloqueados pelo bloqueio imperialista, né? Então, quem tiver esse tipo de informação, peço que escreva para o e-mail que está na tela, o e-mail do Pix, causaoperarianarussia@gmail.com, para a gente ver, né, as possibilidades que a gente tem de resgatar uma parte da campanha financeira aqui na Rússia. Porque estamos chegando na reta final da viagem e a movimentação desses fundos está muito complicada. Né? Então, quem puder dar uma força, conhecer algum canal, alguma pessoa, alguém que esteja na Rússia que possa ajudar a gente a resolver esse problema aqui, eu peço que escreva para o e-mail, por favor, para a gente entrar em contato. Antes disso, né, além desse congresso, essa semana aqui, na Rússia já se começou as preparações, né, para comemorar o dia 9 de maio, que é o dia da vitória, o dia em que, em 1945, foi oficializada a vitória aí da União Soviética contra a Alemanha nazista. Nas ruas aí de todo o país já tem muito material, né, banners, bandeiras, tudo quanto é coisa comemorando. Na TV russa, a gente estava assistindo agora há pouco, passou uma propaganda anunciando, né, a transmissão do desfile do Dia da Vitória em Moscou, no dia 9, e também uma coisa interessante é que toda semana, entre o dia 1º de maio e o dia 9 de maio na Rússia, é praticamente feriado a semana inteira, né? Então, essa semana aqui, está curtindo aí feriado. Amanhã, 1º de maio, bem comemorado em todo o país. Aqui em Rostov, por exemplo, as comemorações aí, a manifestação e tudo vão começar às 10 da manhã, em frente ao prédio do teatro aqui de Rostov, e vão terminar no Parque Gorky, possivelmente em frente à estátua do Lenin, às 4 da tarde. E o 1º de maio, na Rússia, né, enorme, com diversas atrações aí, diversos eventos, e certamente também vai ser uma oportunidade para a gente fazer uma cobertura aqui na nossa imprensa. Então o pessoal fica acompanhando a Causa Operária TV e o Diário Causa Operária, que vai sair material sobre isso daí também na nossa imprensa. Uma dúvida que... Perdão que eu tô saindo de uma gripe aqui, então eu tossi muito aqui hoje.
Esses bombardeios que são feitos na região do Donbass, isso são alvos militares? Existe algum sentido estratégico para bombardear, ou é simplesmente que eles estão bombardeando as pessoas aí gratuitamente? As russas bombardeio aí, indiscriminado. Estacionadas, uma tática terrorista, né? Instalações militares russas na região do Donbass. Por que eles estão bombardeando essas cidades? Logicamente, se tiverem retaliação. a informação. É uma tática. Por tudo o que disseram no Congresso hoje, é pura retaliação. É uma tática terrorista, para aterrorizar a população, para disseminar o medo e atacar a população civil. São as maiores vítimas, e por onde os nazistas passaram, deixaram aí o caos, destruição, desordem, mortes da população civil. Os alvos militares não estão nas repúblicas populares, né? O avanço militar da Rússia, como a gente pode ver em mapas, reportagens diversas que circulam, eles já partiram, né, da entrada que tiveram por meio das repúblicas e da Crimeia, né? Se houver algum alvo militar digno de nota, então a gente teria que dizer que os nazistas ucranianos estão bombardeando a retaguarda, né, o que é uma coisa assim, que do próprio ponto de vista militar faz muito pouco sentido. Mas e é importante a gente destacar que a Rússia, ela interveio militarmente no Donbass apenas no dia 24 de fevereiro desse ano, faz 2 meses, sendo que esses bombardeios ucranianos ocorrem desde 2014. Não tinha, até 2 meses atrás, tropas russas no Donbass. Então, durante 8 anos, esses bombardeios da Ucrânia foram contra civis, né? Não tinha tropas russas. E durante esses 8 anos, 14 mil pessoas morreram, segundo a própria ONU, e segundo foi dito hoje no Congresso, esses números da ONU são 10 vezes menor de idade, né? São civis, inclusive o governo da República Popular de Lugansk convidou a gente para ir lá, e eles vão mostrar para a gente todo o desastre, né, todas as atrocidades que foram cometidas contra os civis do Donbass nesses 8 anos. Nunca teve alvos militares. São denúncias durante esses 8 anos inteiros de assassinatos de famílias de civis em escolas, bombardeios em escolas, em prédios residenciais, em parques, né, são bombardeios indiscriminados que ocorrem mesmo com a intervenção russa no Donbass, né? A Rússia já libertou, junto com as milícias populares, uma boa parte de próprio Lugansk e da própria Donetsk, mas os ucranianos bombardeiam, né? E todos os dias a gente tem denunciado, eles estão matando civis, né? Houve um bombardeio ontem ou anteontem em um mercado de Donetsk, onde civis morreram. 5 civis morreram e mais de 20 ficaram feridos. Bombardeio no mercado, não tinha nada, nenhuma instalação militar lá. E é assim todos os dias, né? É assim todos os dias, inclusive agora os nazistas estão começando a bombardear regiões na fronteira, já dentro da Rússia, como foi hoje na cidade de Belgorod. Esses bombardeios eles têm acontecido sistematicamente ou é uma coisa mais ocasional? Todo dia. Todo dia a Ucrânia continua bombardeando diversas regiões do Donbass, seja de Donetsk ou de Lugansk. E, lembrando, não são áreas onde tem militares, instalações militares. Bombardeiam civis. E é por isso mesmo que a Ucrânia colocou o Batalhão Azov e outros grupos nazistas na linha de frente, porque os nazistas não ligam. Cachorros loucos, né? Os caras não têm... Uma das denúncias feitas por mais de uma pessoa hoje no Congresso
é que os militares ucranianos e o batalhão Azov não tratam as pessoas como seres humanos. Eles mesmos declaram que essas pessoas que são de etnia russa, que falam russo, ou que defendem a Rússia, ou que estão em territórios que agora estão libertados pela Rússia, não são seres humanos, não são cidadãos. É o que dizem e é o que pensam os militares ucranianos. Por isso que a Ucrânia colocou os nazistas na linha de frente, para justamente poderem perpetrar todo esse tipo de atrocidade sem peso na consciência, porque, né, nazista não... Vale dizer, vale sublinhar, é isso que o PSTU e a esquerda pequeno-burguesa, em nome do pacifismo, em nome da democracia, né, do apoio ao Joe Biden, do qual eles puxaram o saco aí até não poder mais, é isso que eles estão apoiando. Hoje, nesse congresso, né, essas imagens que foram mostradas, imagens, inclusive, que se a gente colocar na Ciel TV, o canal vai cair, porque são imagens muito perturbadoras. As pessoas que estavam no congresso estão acostumadas a ver esse tipo de imagem. E mesmo assim, a própria Lyubov Korsakova, que foi condenada à morte por lutar lá no Donbass, teve que fugir para a Rússia, eu vi o rosto dela assim, ela estava quase chorando de ver aquelas cenas. Né? As pessoas estavam pasmas com o que estavam vendo pela enésima vez, e mesmo assim elas estavam sofrendo de vez. Só para dar uma ilustrada, né? É gente civil, com roupa civil, morto, ensanguentado no meio da rua, é bombardeio que arranca e desmembra as pessoas, né? Gente decapitada, crânio esmagado, é desse tipo de coisa que a gente está falando quando a gente fala do bombardeio e do avanço dos nazistas sobre a população civil nas repúblicas populares do Donbass. E o tratamento também dado pelos militares ucranianos aos presos, aos civis e militares russos presos. Vídeos de gente sendo executada ali, a sangue frio, na frente de todas as câmeras. E antes de executar, os militares, eles brincavam com um tiro na perna, depois um tiro nas costas, e deixava a pessoa ali agonizando, né, morrendo aos poucos. Coisas assim, iguais ou piores do que os alemães, os nazistas, fizeram na Segunda Guerra Mundial. É por isso que não pode ter a menor dúvida que são nazistas. São nazistas e, como o Rafael disse, a esquerda pequeno-burguesa brasileira está apoiando os nazistas na Ucrânia. Isso significa que tanto o governo Zelensky quanto o imperialismo, eles estão colocando na mão dos grupos nazistas, para que ataquem a população civil, armas pesadas. Armas pesadas. Que são usadas nesses bombardeios. Exatamente. O disparo, o principal instrumento aí é o disparo de morteiros, né? Mas são armas de grosso calibre e mísseis de armas móveis, né? O aparato militar pesado não está em uso diretamente, pelo que a gente pôde conferir, pelas imagens e tudo mais, né? Mas podemos ter certeza absoluta que quando Joe Biden, né, o rei da democracia aí, do imperialismo, quando ele diz que foi entregue armas para a Ucrânia, essas armas foram parar na mão dos fascistas que estão usando contra a população. E armas, inclusive, são proibidas em tratados internacionais de guerra, como fósforo branco. Os nazistas eles estão fazendo um verdadeiro genocídio e cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Donbass, utilizando coisas, né, esse tipo de arma que é proibido nos tratados de guerra porque atingem civis e são armas desfoliantes, coisas que são proibidas desde a Segunda Guerra Mundial, às vezes algumas desde a Primeira Guerra Mundial, né, e os nazistas estão utilizando isso daí no Donbass. Isso daí vem, inclusive, do imperialismo. É simples porque depois é só jogar a culpa nos russos, né? E aí você tem uma legião de idiotas que acredita e repete isso daí. Eles
utiliza uma parte do armamento não para combater os russos, que supostamente seria o inimigo principal, mas para atacar a população civil com mero objetivo de aterrorizar essa população e em retaliação pelo fato de que essa população é de origem russa, não aceitou a dominação do golpe de Estado de 2014, tudo. Exatamente. Quer dizer, exatamente isso. Eles dividem o tempo deles entre a guerra contra os russos e a guerra contra a população civil. Eu diria que essa divisão é muito desigual, Rui. Eu diria que a maior parte do tempo em que os fascistas estão em ação, eles estão em ação contra a população civil, em primeiríssimo lugar. No Congresso foi denunciado que as tropas, vamos dizer assim, o exército regular russo, né, ele fica de trás do batalhão Azov, de trás das tropas abertamente, né, milícias fascistas que estão na linha de frente, né, e que essa parcela, né, não está entrando tanto em um pedaço das Forças Armadas ucranianas que está se desintegrando. Então, uma coisa a observar é exatamente como você falou. E é muito, muito semelhante, né, e agora a gente está vendo isso daí em tons bem fortes, bem marcados, mas a história que a gente está vendo aqui condensada em meses, em 8 anos, é uma história de mais anos, de mais tempo, da população palestina, né, sofrendo nas mãos do Estado de Israel. O que a gente está vendo aqui é essa história de sofrimento da população, mais uma vez, e numa escala muito mais agressiva, muito mais virulenta. Muito bem. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aí. Só alguma informação. Ou até sobre as matérias que nós vamos publicar. Sim. Mais uma vez houve a denúncia, né, de que uma das coisas que os refugiados do Donbass têm feito nesses 8 anos para ajudar o pessoal que está no Donbass é organizar pedidos às organizações internacionais, todo tipo de organização internacional, principalmente da Europa, para que façam alguma coisa para parar esse genocídio. E todas as vezes, para todas as organizações internacionais que eles enviaram esse pedido de ajuda, e todas as vezes esse pedido foi recebido e foi completamente ignorado, seja pela ONU, seja pela Cruz Vermelha. Eles enviaram até para a OTAN, enviaram para todas as organizações humanitárias, e em todas essas ocasiões, essas organizações receberam os pedidos e ignoraram os pedidos de ajuda. Eles falaram assim: nunca pedimos um milagre, pedimos apenas para que o mundo fosse objetivo a dar informações sobre isso, e tentamos uma série de contatos com organizações de direitos humanos, mas todos os diálogos foram mal sucedidos. E agora pedem de novo e continuam sendo ignorados. Essas aí são essas organizações humanitárias, né, tão democráticas, tão maravilhosas, que, na verdade, estão deixando a população ser literalmente esmagada, esfaqueada, esquartejada, torturada, crianças, mulheres, idosos, que são os principais alvos. Uma outra dessas denúncias é que essas pessoas, inclusive os grupos mais vulneráveis da população, crianças, mulheres e idosos, são o principal alvo dos ataques dos militares e dos nazistas ucranianos. Isso aí, a cobertura vocês acompanham aqui na Causa Operária TV. Nós estamos publicando um boletim diário com um resumo de notícias da guerra, e no Diário Causa Operária você acessa causaoperaria.org.br. Todo dia tem artigos, tem análise e tem material novo com o conteúdo que a gente está produzindo aqui na Rússia. Muito bem, companheiros.